A Bíblia é um livro de encontros. Um dos encontros mais significativos que está registrado nas Escrituras é o encontro entre Jesus e Pedro, bem próximo ao mar da Galileia. Aquele foi um dia incomum na vida de Pedro. Pedro, que ainda não era discípulo de Jesus, não era um de seus apóstolos, estava se dedicando à arte da pesca. Havia tentado pescar a noite inteira e, infelizmente, não havia pegado absolutamente nada. Pela manhã estava ele já, num ato de desistência, lavando as suas redes. Jesus, que estava sendo seguido por uma grandiosa multidão, pediu a Pedro o barco emprestado e, obviamente, Pedro emprestou. Foi então que Jesus falou do seu grande amor àquelas pessoas que ali estavam. Estavam ali para ouvi-lo, para testemunhar os seus milagres. Quando Jesus voltou, aportou novamente o barco à praia, Jesus disse assim a Pedro: Pedro, volte para o mar, vá lá onde as águas são mais profundas e volte a pescar. E num ato de resistência de Pedro disse assim: Senhor, eu tentei pescar a noite inteira e não deu em nada. Em outras palavras, o mar não está para peixe. Mas Jesus, como havia dito isto a Pedro, Pedro confiou nas palavras de Jesus e disse assim: mas, como é o Senhor que está mandando, eu vou obedecer. E foi então que Pedro se tornou alvo de um dos grandes milagres que Jesus realizou naquela região. As redes de Pedro se encheram miraculosamente de centenas e centenas de peixes. E quando Pedro se deparou com tamanho milagre, ele disse a Jesus da seguinte forma: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Que sensação de inadequação, não? Que sensação de que não basta. Foi essa sensação que invadiu a Pedro naquele dia, que muitas vezes invade o meu coração também. Todas as vezes que eu olho para Jesus, todas as vezes que eu leio as suas palavras, todas as vezes que eu testemunho os seus milagres, eu me sinto assim inadequado. A vontade que eu tenho é repetir o que Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim, eu não dou conta, eu não consigo. Eu não consigo amar como o Senhor ama, eu não consigo agir como o Senhor age, eu não consigo ver o mundo como o Senhor olha. Afasta-te de mim, Senhor. Mas o interessante é que ao invés de se afastar, Jesus se aproximou e trouxe Pedro para bem perto de si. E foi então que Pedro testemunhou milagres ainda maiores. Pedro testemunhou quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Pedro estava lá quando Jesus ressuscitou a filha do chefe da sinagoga chamado Jairo. E mais, Pedro estava quando Jesus também ressuscitou a Lázaro, seu amigo. Aliás, Pedro estava na transfiguração, Pedro estava no Getsemane, Pedro estava em todo lugar que Jesus estava. Você conhece a história, não? Teve aquela pequena derrapada onde ele não traiu propriamente dito, mas negou a Jesus por 3 vezes. E nesse pequeno vacilo de fé, ele sentiu vontade de se distanciar de novo. Mas Jesus, num ato de misericórdia e bondade, se aproximou outra vez e trouxe-o para perto de si outra vez. Quantas vezes você quer se distanciar? Quantas vezes você diz assim: eu não dou conta. Eu não dou conta, as exigências são maiores do que eu possa suportar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Assim como Jesus insistiu com Pedro, insiste com você também. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não foi fácil para Pedro, não é fácil para ninguém. Mas Jesus pode tornar as coisas suportáveis. Jesus pode pegar em nossa mão e nos levar todo o caminho, todo o trajeto. Você sabe que a vida de Pedro terminou aqui, neste lugar, onde hoje é uma praça? Aqui, há mais ou menos 2000 anos atrás, passavam 2 estradas. E na confluência dessas 2 estradas, as pessoas, para dar exemplo, eram crucificadas. Pedro, quando recebeu a sentença de morte, ele fez apenas um pedido: eu gostaria de morrer diferentemente do modo como meu mestre morreu. Eu gostaria de ser crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque eu não sou digno. Eu não dou conta. É impressionante, não? Durante toda a sua vida, um dos maiores apóstolos que o mundo já viu, um dos homens mais importantes de toda a história da humanidade, olhando para Jesus do início ao fim, se sentiu assim. Se sentiu que não bastava, se sentiu que faltava algo. Ainda assim, Jesus sempre ao lado dele esteve e com ele sempre andou. Este é o Vaticano. É por isso que existe essa basílica aqui, para marcar o lugar onde Pedro morreu. Dizem que Pedro está enterrado
ali dentro. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, claro, nem os restos mortais de Pedro já não estão mais aí. Pedro agora está com Jesus, onde sempre esteve. E você também poderá estar, porque a morte não é a última palavra com relação nem a mim, nem tampouco à sua vida. Ainda que você se sinta inadequado, ainda que você ache que não vai dar conta, Jesus te convida, largue as redes, chega e vem andar comigo. E eu lhe farei um pescador de homens. É isso que Jesus quer fazer de mim, quer fazer de você. Um pescador de homens. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que nada lhe falte em tempo algum e que lhe faça ainda mais feliz.